Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. E eu já vou te adiantar, tá? Hoje o episódio tá super especial. Eu vou anunciar já quem tá aqui comigo, mas antes eu preciso te lembrar, né? Toda segunda-feira, às 20 horas, no YouTube, no Spotify, a gente lança um vídeo novo. Por quê? O Visão Empreendedora é justamente para a gente ouvir as pratas da casa, ouvir empresários, empreendedores, pessoas que vêm para somar com a gente. E eu quero justamente trazer hoje um conteúdo muito rico para você. E eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai virar tua chave, vai abrir, vai explodir tua mente, você vai começar a despertar a sua potência, que é o tema do meu livro, né? Desperte sua potência. E hoje nós temos também muitas novidades para compartilhar. Quero falar para você do sucesso que foi o Performance Day. Levei 15 empresários comigo para Alphaville, para o JJ Company, um evento com Joel J em São Paulo, lá na casa do Joel, e foi muito bom. Tem vários vídeos aí no nosso Instagram também, convido você a conhecer, ver o depoimento dessas pessoas, porque realmente foi incrível. Joel tem contribuído muito e eu tenho uma bomba para contar, mas é lógico que eu não vou falar agora, vou falar daqui a pouquinho, porque você já quer ouvir o convidado de hoje, mas eu tenho uma bomba para contar, tá? Não deixa eu esquecer. Eu preparei aqui, cara, uma mini bio, tá? Do convidado de hoje para você já se situar, porque realmente é muito especial e a conversa hoje vai ser maravilhosa. Tenho certeza que pode preparar a pipoca aí, o chocolate quente, o cafezinho, sem açúcar, já falamos aqui sobre isso, que vai ser realmente um momento de muito aprendizado, de muito crescimento. Antes de eu falar aqui do nosso convidado, esse episódio ele está no oferecimento da LS Joias, essa empresa maravilhosa, 35 anos de mercado. A LS Joias é a maior revendedora de semijoias da Bahia. Então tem lojas em Feira de Santana, tem lojas em Salvador. E eu gosto muito de falar da LS Joias porque ela apoia o empreendedorismo, ela apoia o nosso podcast. E sem mais delongas, eu estou aqui hoje com Luiz Ozaná, vou chamá-lo de Ozaná, mas olha o currículo dessa potência, se liga, o cara é psicólogo, mestre em história, eu já tô vendo aqui já que a gente tem muitos podcasts para gravar, isso vai ser só o começo, tá? Psicoterapeuta, professor de curso de pós-graduação Brasil e exterior, consultor de empresas, formação em psicologia analítica. O cara tem mais de 20 pós-graduações em mais diversas áreas aí que você imaginar. A gente vai trocar essa ideia aqui, essas pós todas. O cara é doutorando em mitologia. Já me deixou curioso, tá? Doutorando em mitologia. E para finalizar, ele é um viajante, é um cara que conhece aí mais de 100 países. Ozaná, meu amigo, cara, tô feliz em você ter aceitado o convite, tá aqui conversando com a gente no Visão Empreendedora. Se sinta completamente à vontade para esse bate-papo. Gratidão e seja bem-vindo. Cleison, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com seu público maravilhoso, para falarmos sobre vida, sobre alma, sobre autodesenvolvimento, sobre como despertar a potência interior. Parabéns pelo seu bordão, é uma de comunicação, de verdade, de transparência, de construção, de execução, de entrega. E o seu livro, Desperte a Sua Potência, é mais direto ao ponto do que isso, impossível. Então vai ser uma honra para mim poder estar aqui compartilhando um pouco das minhas experiências, um pouco das minhas ferramentas como psicoterapeuta, consultor, palestrante, agente de transformação, para permitir que o potencial, Sim. que as características subjetivas, latentes das pessoas que estão nos assistindo possam germinar, florescer, se expressar e, consequentemente, gerar um legado no mundo, num ciclo virtuoso de desenvolvimento, aprendizagem, transcendência, baseado na verdade,
baseado na afetividade, baseado na cognição, mas baseado principalmente em se responsabilizar por aquilo que você entrega ao mundo. Então, estamos aqui juntos nessa jornada. Por essa introdução, você já percebeu que promete o podcast hoje, né? O homem já chegou com o pé na porta. Bora pra cima. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do potencial, Desperte a Potência, que é o tema do meu livro. E você sempre foi essa potência? Por que eu faço essa pergunta? Porque uma das primeiras perguntas que eu faço no meu episódio, sempre até para nosso convidado se situar, cara, quando criança... Não sei, tua mãe, ou tia, ou pai. A primeira pergunta lá, a lembrança mais antiga. Ô Luiz, vem cá. Ô Osana, vem cá. O que é que você quer ser quando crescer? O que é que você sonhava? Você já sonhava em ser o que você é hoje? Ou sonhava ser jogador de futebol, cantor, médico? O que era? Me conta um pouco. Sempre sonhei em ser o que eu sou. Talvez por isso, como eu vivo com verdade e com coerência com o meu propósito de vida... Eu faço com a alma, faço com a totalidade. Então, por isso que eu me sinto realizado e, de uma maneira natural, os resultados pessoais, afetivos e de prosperidade vêm junto, né? Sim. Mas eu sempre gostei de história, sempre gostei de filmes épicos, sempre gostei de mitologia, sempre gostei de entender a alma humana, sempre fui muito questionador, por quê, para quê, como. E meu pai, ele foi uma figura muito importante na minha vida, porque ele era médico, psiquiatra, psicanalista. Boa. Meu pai foi um dos primeiros psicanalistas da Bahia. Então, nos anos 70, só tinham 5 psicanalistas na Bahia. Meu pai foi um dos 5. Caramba. E fundou a primeira instituição de psicanálise aqui. Meu avô, que tem meu nome em homenagem ao meu avô, Osaná, e Luiz em homenagem ao meu pai. Então, eu sou homenagem ao meu pai e ao meu avô. Meu avô uma homenagem completa. Meu avô era pediatra e foi o pioneiro nos anos 30 a trazer a psicanálise para a Bahia. Ou seja, meu avô estudou as ideias de Freud. No nascimento ao vivo, com Freud Caraca. vivo. Então, eu tenho uma ancestralidade, uma herança simbólica de contato com o mundo psi, com a alma, que acho que me influenciaram. Então, eu só quis fazer vestibular para psicologia. Então, não fiz para mais Não tem nada. outra escolha, tem que ser você. Agora, sempre quis ter uma visão interdisciplinar. Boa. Então, quando eu me graduei... Isso ajuda também, né? Pois é. Ajuda a conectar com a verdade. Isso. Que é sistêmica. Então, eu fiz psicologia, mas ainda na faculdade eu queria fazer história e biologia. Por quê? Porque eu queria ter um embasamento biológico, psicológico e social. Aí, quando eu me formei, eu fiz faculdade de História, graduação em História até a metade. Depois eu vi que graduação não ia... Aí eu fiz o mestrado. E aí, quando eu ia fazer algo vinculado ao mundo bio, a carreira seguiu, não tinha mais tempo. Segui. Depois eu fiz uma pós-graduação em Neurociências na PUC do Rio Grande do Sul, muito boa. E aí, psicologia positiva também, muito boa, que trabalha muito com neurociência. Sim. E aí foi que me deu esse background do mundo bio. Então, hoje eu diria que eu tenho uma formação interdisciplinar, biopsicossocial. Agora, eu sempre almejei estar onde eu estou. Talvez por isso, em termos de conhecimento, com muita humildade. Sim. Com muita busca de conhecimento constante. Ou seja, estar onde estou, não porque eu sou superior a ninguém, ou porque eu já sei tudo e já esgotei. Boa. Mas porque nessa minha jornada de desenvolver e despertar continuamente a minha potência, eu estou onde eu gostaria de estar. Com muita humildade, sabendo que ainda falta o infinito. Aliás, deixa eu falar para você. Humildade, eu sou um viajante, já visitei quase 100 países, estive na Índia 4 vezes, e uma vez eu estava na Índia e fui participar de um processo meditativo, reflexivo, num ashram. E tinha algumas mensagens inspiradoras em inglês para ajudar os viajantes. Sim. E tinha lá a definição hindu do que é humildade. E estava lá escrito, humildade é você reconhecer que depois de tudo que você vivenciou, tudo que você experimentou, tudo que você acumulou, ainda falta o infinito. Caraca. Depois de tudo que você vivenciou, tudo que você experimentou, tudo que você acumulou, tudo que você celebrou, tudo que você tem na sua mão, ao alcance da sua mão, ainda falta o infinito. Então, para mim, ainda falta o infinito. Por isso, quando você me convida para estar aqui, podendo compartilhar com a galera um pouco dessa minha trajetória, eu estou aqui também para aprender. Para aprender com você. Uma troca, né? Uma troca. Você vai trazer sua perspectiva, vai fazer suas perguntas, vai me colocar para questionar. Tem coisas que eu não sei responder, que eu dizer, boa pergunta, e vamos pensar juntos aqui, e convidando você que está nos assistindo e nos ouvindo a também empreender essa jornada para dentro. Porque Jung tem uma frase que diz, quem olha para fora sonha,
Quem olha para dentro acorda. Caraca. Então, o caminho é o caminho do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. E o seu podcast, trazendo as pratas da casa, do empreendedorismo raiz, nada mais é do que o empreendedor olhar para dentro. E ao olhar para dentro do seu negócio, da sua vocação, dos seus limites também, das suas dificuldades, Sim. ele então vai poder, com realismo, mas com ambição, colocar em prática toda a sua potencialidade. Excelente. Cara, que introdução. Agora a gente começou. Você trouxe aí uma riqueza que eu tenho conversado com muitos empresários ao longo desses 3 anos de podcast e eu percebo que as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço e que conhecem muito e que têm muito conhecimento, elas têm essa virtude da humildade. E o contrário é verdadeiro. Sabe aquelas pessoas que ainda estão muito rasas? Elas acham que já sabem, elas falam com muita facilidade, é isso, não é isso, a verdade, e a gente percebe a ignorância, né? Porque para a gente poder dizer que a gente domina uma coisa, talvez está faltando esse conhecimento. E a nossa busca aqui toda segunda-feira, conversando com diversos amigos, diversas pessoas aqui, é justamente cada um colocando um pedacinho nessa coxa de retalho, que eu imagino as suas 20 pós-graduações, as suas viagens, vários cursos, várias palestras, cada coisinha dessa foi colocando um tijolozinho a mais nessa construção. E eu queria que você me trouxesse agora, Osana, um pouco de tipo assim, qual foi o teu maior desafio nessa jornada? Tipo assim, houve algum momento que você se sentiu desafiado ou pensou assim, pô, não deu, não vai dar, ou você sempre teve essa motivação? Por que eu quero entender isso? Para, entender, diante desse desafio, qual foi a tua postura? Porque a vida do empreendedor, às vezes, ela é uma montanha russa. E eu quero mostrar para o empreendedor, diferente da internet, que um bocado de gente maqueia um mar de rosas, que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso. Eu quero mostrar a vida real. E na vida real, o empresário entender que tem dores, que tem dificuldades, que tem espinhos, mas que diante de uma falência ou diante de um prejuízo, a vida não acaba ali. Existe outros caminhos e nada melhor para essas pessoas entenderem do que outros caminhos do que ver como foi que as pessoas se comportaram diante dos desafios que elas enfrentaram. Sim. Quando eu me formei, meu pai, muito amoroso, muito zeloso, ele me deu... Eu fui um privilegiado. Sim. Ele me deu o consultório de presente. Olha aí. Só que eu não tinha paciente no consultório. Durante os primeiros 5 anos, eu ia para o consultório, eu queria frequentar o consultório, eu queria vivenciar a experiência do consultório. Eu ia para estudar, porque eu tinha poucos pacientes. Porque demora para você conseguir ter uma carteira, né, de clientes na terapia que seja sustentável, contínua, recorrente, que o paciente indique para outro, e aí é um ciclo sustentável. Então, o início é muito difícil. Então, você tem que ter muita paciência, muita perseverança, estudar continuamente, saber que essa dificuldade não está vinculada a uma incapacidade ou a uma incompetência sua, mas que faz parte do processo. Eu acho que qualquer situação empreendedora é imprescindível que você tenha confiança, mas não arrogância. Que você saiba que você tem possibilidade, mas que você não é autossuficiente. Você pode tomar decisões estratégicas, mas não controla tudo. Então, é um processo equilibrado. Eu diria que para essa primeira situação de perrengue na minha formação, na minha carreira, que foi fazer o consultório engrenar e que demorou bastante, que é assim, quem trabalha com psicoterapia, paciência e serenidade é fundamental. E aí as ações estratégicas. Comecei a fazer parceria com escolas para que me indicassem pacientes. Parceria com profissionais de saúde, médicos, para poderem me indicar pacientes, não por dar uma ponta, não de uma forma escusa, mas sim por me conhecerem, saberem que eu tenho... O potencial, sabendo da entrega. E aí, nesse ciclo virtuoso de parceria ética, a gente conseguir que os processos evoluíssem. Outra situação muito difícil foi o mestrado, porque eu fui o único não historiador a ser aprovado no mestrado em História. E sofri muito preconceito, muita resistência da academia, né? Mas como eu fiz metade da graduação de História, isso me chancelou, deu uma base para passar no concurso, que foi muito difícil, e para poder dialogar na linguagem historiográfica padrão da academia.
Então eu passei no concurso. E o professor que fez parte, que foi meu orientador, Sim. fez parte da banca, ele me conheceu na graduação, viu meu potencial, me ajudou a despertar meu potencial. Sim. E nessa parceria, nessa mentoria, eu consegui a aprovação. Mas durante a jornada foi difícil. E eu precisei matar um leão por dia. Mas eu não desisti, eu não me senti vitimizado. Estão me perseguindo. Isso não. Eu compreendo, discordo, porque eu acho que tem que ser uma visão interdisciplinar. Isso. Mas eu compreendo e vou dar o meu melhor. Então, matava um leão por dia, cumpri os prazos, não fiquei dependendo de favor, de jeitinho. Então, é para cumprir prazo, eu cumpro o prazo. E, graças a Deus, consegui terminar minha dissertação, que foi sobre a criminalidade urbana em Salvador nos anos 60, 70 e 80 do século XX, fazendo a correlação entre história e psicologia. Eu mapeei o perfil comportamental do criminoso e, ao mesmo tempo, a realidade socioeconômica da cidade. Caraca. E analisei o tipo de crime que prevalecia. Então, só para rapidamente trazer para vocês, eu descobri que nos anos 60, o crime que predominava era crime contra a pessoa, lesão corporal e homicídio passional. Já no final dos anos 80, era assalto, latrocínio, os crimes contra o patrimônio. Então, eu consegui demonstrar que com a precarização da cidadania, com o empobrecimento da população da cidade, o tipo de crime se torna mais violento e migra da pessoa para o patrimônio. Agora, pasme, o perfil comportamental do agente criminoso era o mesmo. Agora, a maneira de expressar esse potencial psicológico é que muda para um processo mais vinculado à perda da cidadania, crime contra o patrimônio. E aí foi massa, foi um desafio enorme, 3 anos estudando, foi muito legal. Mas um assunto gostoso, tipo assim, o dia a dia, né? É a vida da gente entender isso. Você precisaria de um estudo para isso, mas a gente está num podcast. Tem como dar um pitaco nos dias atuais hoje? Mudou desse último estudo que você fez aí até 60, 70, 80. E 80, até 89. Até 89. Um pitaco. Se eu fosse fazer doutorado em História, sim, meu doutorado seria a continuidade da pesquisa. Boa. Seria o perfil da criminalidade urbana em Salvador, 90, 2000, até 2025. Intuitivamente, eu diria que seguiu a trajetória de crime contra o patrimônio, só que agora com facções. Nos anos 60 não tinha crime, assalto a banco. Nos anos 60 não tinha vigilante em banco, não tinha porta trancada em banco. E assalto a banco era algo que não existia. Latrocínio, assalto a ônibus, nos anos 60 não tinha. Assalto a ônibus é do final dos anos 70 para 80. Então, essa sensação de vulnerabilidade é algo muito recente. Uhum. Eu pesquisei nos jornais, na Secretaria de Justiça, vendo o perfil dos condenados por criminalidade, e na Secretaria de Segurança Pública com as estatísticas da criminalidade. Então, por exemplo, no jornal dos anos 60, isso eu pesquisei na Biblioteca Pública. Sabe qual era a chamada que mais chocava? Um trabalho científico, não é conversa. A gente não acho. Estatística. Eu tive mais de 200 gráficos e tabelas na minha dissertação. Só para ilustrar. Sabe qual era a chamada, o editorial sobre a violência urbana em Salvador nos anos 60? Eu nunca esqueço. Cidade Bang Bang, Salvador entregue. Arrombaram 3 armazéns na Cidade Baixa. Era isso. Segundo, a cidade violenta. 3 casais trocaram supapos na porta do boteco. Era isso que assustava Salvador nos anos 60. Saudade! Ô, saudade! Nos anos 80, final dos anos 80, latrocínio, assalto a banco, ônibus em Salvador. Enfim, então, em 30 anos mudou muito. E eu não tenho dúvidas, infelizmente, que nesses últimos 30 até 2025, eu não tenho dúvidas que está seguindo essa sequência. Só que agora a gente está muito pior com as facções, com uma insegurança sistemática, com a perda... Porque até o final da minha pesquisa, o Estado ainda tinha presença em todas as comunidades e tomava conta da realidade da cidade. O que tinha de violência e criminalidade eram bolhas transgressoras. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem a criminalidade tomando conta da periferia e do centro, enfim, do núcleo central, enfim. E o Estado marginalizado. O Estado é que não consegue entrar
Eu moro no Itaigara e tem um bairro perto que tem facção que domina. E fim de semana tem show de pagode, partidão, como é que chama? E paredão. E já liguei várias vezes para um 156 da prefeitura. Porque a guarda municipal não pode entrar. Então, o Estado... Isso é algo novo. O Estado está impedido de entrar em muitas regiões. Na minha pesquisa, isso não existia. Então, eu tenho certeza que se eu continuar no doutorado... Mas deixa eu terminar meu doutorado em mitologia. Eu já fui convidado. Eu estou pensando, viu? Mas... Não, eu via você um incentivador. Um incentivador. Obrigado. Eu tenho certeza que as facções serão a temática principal dos anos 90 para cá. É só ver o filme Tropa de Elite. Agora, a gente vai mudar o assunto daqui a pouquinho, porque esse assunto é muito bom. A droga... Porque aí entra... A droga entra num papel aí que eu acho pós anos 90... é mais recente, porque eu vejo que a droga, tanto, e aí pela questão como você é psicólogo, e eu estou perguntando isso também, até que ponto os dependentes químicos, eles acabam movimentando isso e criou-se um produto que aí agora vejo como um lado de negócio também, que para mim é um excelente negócio, aspas, né, que movimenta muito dinheiro, porque a gente vai assistir aquela série do Netflix lá de Escobar. Pô, Escobar não tinha onde colocar dinheiro, que ele começa a cavar na fazenda dele para enterrar dinheiro. Então, o quanto de dinheiro que não foi movimentado e o quanto de dinheiro que não é movimentado e as vidas aqui envolvidas ali. Então, é só pergunta para entender isso. Nessa época aí já existia droga dentro das tuas pesquisas ou isso foi algo mais recente? Já existia, só que não com o despertar da potência dela, maligna dos empreendedores. Ó, irmão. Aí o crime se organizou. O crime se organizou, se profissionalizou, se tornou mais complexo e muito mais eficaz. Globalizou. O mundo globalizou, o crime também globalizou. Também. Então, você tem PCC na Europa, na Turquia, enfim. Então, olha que tema interessante para o seu próximo livro. A potência negativa. Desperte sua potência. Você pode despertar coisas incríveis. Positivas, mas também coisas negativas e destrutivas. Por isso, qual é o diferencial? Ética. Isso tem tudo a ver com a minha história. No meu livro, eu não conto minha história. Meu livro, eu ensino as pessoas, eu ajudo as pessoas a despertarem a potência que elas têm. Porque muitas pessoas, eu vejo que você, como psicoterapeuta, deve ver isso. Uma pessoa com potencial gigante, brilhante, mas ela não se sente, ela não se vê, ela não se enxerga dessa forma. Então, a gente tenta mostrar isso. E dentro da minha história, eu digo que eu era uma potência improvável. Porque eu cresci... No meu bairro, eu tinha acesso aos amigos ali na favela. E, eu via as pessoas cheirando cola. Porque eu falo que a droga antes era cheirar cola. Era cola dentro do saco ali, cheirando cola. Então, eu brigava muito quando, na minha infância, eu brigava na escola. Eu não gostava de estudar, eu gostava de jogar futebol. E eu tive um pai muito disciplinador. Eu tive um pai que eu digo que ele me salvou. Minha mãe me dava muito amor, muito carinho. Meu pai, muita disciplina. Então, eu talvez não entrei naquele caminho por medo, por preocupação. E falar, bicho, se meu pai me pegar aqui... Então... isso para mim me deu muito valor. Por que eu tô falando isso? Porque, com a minha energia que eu tenho hoje, com o network que eu tenho, com a potência que eu digo que eu tenho, que as pessoas falam, pô, velho, você tem uma energia boa. Eu falo, cara, ela só tá sendo direcionada para o bom, mas ela poderia ser direcionada para o ruim. Exatamente. Quando eu falo, outro dia eu falei de um líder desse do tráfico, falei de Hitler, e a pessoa, você tá elogiando ele? Eu falei, não, eu não tô elogiando as atitudes dele. Agora que ele é um líder, Que ele tem um poder de persuasão? Tem. Você vai me dizer que Hitler não teve um poder de persuasão? Que Hitler não tinha uma liderança? Tinha, porque ele conseguia movimentar exércitos. Então, agora aí você trouxe algo que é muito sensacional. Se você está usando essa potência para o bem ou para o mal, aí é uma outra história. Exatamente. Então, eu consegui usar para o bem, mas que poderia ter sido desviado e ir para um outro caminho. E isso não me faz me achar melhor do que ninguém. Sim, tá? Aí vem a humildade. Pelo contrário, isso me faz eu gravar podcast, escrever livro, fazer palestra para ajudar outras pessoas. Porque ele confronta com sua vulnerabilidade, né, irmão? Que nos humaniza. As pessoas às vezes pensam que vulnerabilidade tem que ser escondida. Você falou isso aqui agora, esse mundo colorido da internet. Não, vulnerabilidade me humaniza.
Não confunda vulnerabilidade com fraqueza. Sim. Então, minha vulnerabilidade são as minhas contradições, minhas limitações, que me fazem pensar com humildade que eu sempre posso aprender e que eu posso me desvirtuar do caminho. Porque quem se acha muito potente pode cair. Os gregos, a mitologia grega, Sim. chama isso, essa potência desenvolvida que gera arrogância e faz você achar que você já está pronto, chegou no Olimpo, se chama híbris. Híbris é a desmedida, que é o oposto do metron, que é a medida certa. Segundo os gregos, precisamos da medida certa, de amor próprio, sem sermos arrogantes. Humildade, sem sermos inseguros. Por isso, a gente precisa circular pela harmonia entre a totalidade. Irmão, como fazer isso? O cara que está me ouvindo agora, como ele buscar esse metron aí, ele buscar essa medida certa? Porque, às vezes, o cara está começando e ele começa a crescer, falando de empresa, de negócio. O cara começa a crescer, o cara está começando com palestra e ele cresce. Como ele saber a medida para ele não perder a mão, não ir para o híbris, né? Não se cercar de bajuladores, manter o seu senso crítico, reconhecer que está dando certo agora, mas pode não dar em outro. Eu sou palestrante, bem-sucedido, graças a Deus, e os feedbacks são incríveis, mas já fiz palestras que eu recebi críticas, eu não desmereço nem desqualifico as críticas, eu busco as críticas para ser capaz de evoluir com elas. Então, acho que se a gente tiver esse senso crítico e não nos identificarmos somente com aquilo que é virtuoso, mas reconhecermos nossas vulnerabilidades, que são humanas, eu acho que a gente consegue encontrar o método. Agora, tem dois mitos que nos ajudam a entender isso. Porque o que é o mito? Por que eu sou mitólogo além de psicólogo? Sim. Porque o mito é uma mensagem, uma história, uma narrativa atemporal, arquetípica, Sempre. construída pelos nossos ancestrais, que nos sinaliza como lidar com problemas que são os mesmos que acompanham a humanidade desde sempre. Então, arrogância desmedida é algo que acompanha a gente desde sempre. Lá na mitologia grega, passando por Hitler, que perdeu a guerra porque ele foi invadir. Se Hitler não tivesse invadido a Rússia, é provável que os nazistas tivessem ganho a guerra. Então, a arrogância, a híbris, a desmedida, o que seria péssimo, né? Mas a desmedida, a híbris, é que a arrogância precede a queda. Isso é arquetípico, isso também é mítico. Então, vamos pensar. Tem um mito que fala de Procusto. Procusto, ele era o dono de uma estalagem que ficava numa floresta meio isolada. E as pessoas só iam lá quando se perdiam na floresta. Ninguém buscava, porque não tinha nada, era um lugar ermo. E ele se aproveitava disso. Então, ele era perverso. Sempre que alguém chegava lá, geralmente viajantes sozinhos, mercadores, precisa de um quarto. Aí ele media a altura do hóspede e colocava num quarto que a cama nunca era a medida certa. Sempre a cama ou era maior ou menor. De noite, ele tinha a chave mestra, ele invadia o quarto, dominava o incauto e obrigava a ficar com a medida exata da cama. Se eu era maior que a cama, ele serrava a perna ou a cabeça. Sei. Se você era menor, ele desmembrava e você esticava. deslocava, torturava. Ele obrigava as pessoas a ficarem conformados com a forma. Então, o que é que você precisa fazer? Primeiro, ter consciência de si. Saber que você não tem que buscar validação externa a qualquer preço. Não anule seus valores. Se baseie na verdade. Seja você de verdade. Quando você é você de verdade e reconhece que você não pode tudo, porque tem 1000 virtudes, mas também tem 1000 limites, então você não vai deitar na cama de Procusto. Não vai deitar na cama que os outros querem que você deite. Você não vai se anular. Essa é a primeira dica. Segunda, para a gente falar da desmedida e da arrogância. Boa. Tinha um cara chamado Tântalo na mitologia grega. E ele era abençoado, cara, porque ele se sentava no salão com os deuses do Olimpo. Ele era íntimo dos deuses. Ele era um dos poucos humanos que iam para o Olimpo, sentavam na mesa e se banqueteavam com os deuses. Você e Jota em São Paulo, olha que maravilha. Você e Joel, né? Vou dividir espaço com Cortella. Eu já dividi espaço de palestra com Cortella. Né? Pô, Pô, que coisa, com Monja Cohen. Eu já abri palestra de Monja Cohen. Puxa vida, eu já tive com Oscar Schmidt, eu já tive com Chiavenato. Puxa vida. Mas o que é que aconteceu com Tântalo? Ele começou a se achar melhor que Cortella, melhor que
Oscar Schmidt. Então ele começou a humildade até lá, foi embora. Aí ele disse: os deuses não são isso tudo. Esses deuses são um engodo. Aí ele fez: eu convido vocês para um almoço na minha casa. Os deuses do Olimpo, Zeus, Apolo, Atena, foram na casa de Tântalo. Olha a honra do cara. Foram no podcast dele. Veja aqui, né? E aí, quando os deuses vão no podcast de Tântalo... Aí ele se acha. O que é que ele faz? Ele pega o filho... Caraca. Mata, desmembra e cozinha. Faz um guisado. E oferece para os deuses. Achando, os deuses não vão descobrir nada. Eu sou melhor que ele. Eu vou dar um zigue nos deuses. Só que aí, quando os deuses provam, sabe o que aconteceu. E dizem, que ousadia. Que absurdo. Aí, Tântalo foi punido pela eternidade. Olha a punição. Ele foi para o Tártaro, que é o inferno na mitologia grega, onde vão todos. O mito conta que se você pegar uma bigorna pesada e você jogar 9 dias e 9 noites, a bigorna fica descendo até chegar no Tártaro. É o inframundo do inframundo. Chegando lá, Tântalo foi condenado a ficar num lago de água cristalina, com água até o queixo, e com um pomar com frutas suculentas ao alcance das mãos. Quando ele tinha sede, era só ele. Só quando ele baixava, a água sumia. Aí, não conseguia. Quando ele desistia, a água voltava. Quando ele ia pegar a fruta, as árvores escapavam, ele tentava pegar, não conseguia. Quando ele desistia, a árvore voltava ao alcance das mãos. Então, Tântalo foi condenado. Ó, Cleison, que coisa incrível. Caraca. A ter tudo, mas não ter nada. Há uma eterna falta. Por quê? Porque ele quis tudo. Então, o ganancioso... Atenção, dica de ouro. Você é empreendedor? Não seja ganancioso. Não queira ganhar no curto prazo. O cliente chegou, vou empurrar. Não empurre venda. Não empurre o que o cliente não precisa. Venda corretamente. Quando você vende corretamente, o cliente volta. Então, na terapia, eu sou psicoterapeuta. O paciente tem alta. Eu não ganho dinheiro com o paciente ficando além da medida. Eu ganho dinheiro com o meu paciente tendo alta e confiando que minha intervenção foi técnica e ética. Então, ele me indica. E ao me indicar, porque ele ficou satisfeito, minha clínica prospera. Eu não quero prender paciente para ganhar dinheiro. Isso não é sustentável. Então, seja ético, seja justo, seja correto. E aí você não vai cair na maldição de Tântalo. E nem seja aquele que quer agradar todo mundo, se anula, fica com a forma, conformado com a forma de Procusto. Porque senão você também não vai conseguir evoluir. Então, se você encontrar o equilíbrio, eu tenho certeza que você vai ser um sujeito que desperta a sua potência, benigna e não a maligna, e você vai ser um sujeito que vai fazer diferença empreendendo, gerando emprego, renda, desenvolvimento e principalmente um processo de autorrealização que faça sentido para você. Essas histórias da mitologia têm pelo menos quantos mil anos? Isso é ancestral. Ancestral. Cara, por que isso é tão atual? Porque conta a nossa verdade. E é repetido. Aí você vai para Marvel, isso. DC Comics, Superman, você vai para Aquaman, você vai para Homem de Ferro, são as mesmas histórias. Por quê? E por que vende bilhões de bilheteria? Porque são a história da humanidade. Conecta com a alma. Desperta a nossa potência. Qual é o filme de super-herói? Não é Despertando Potência? E todo mundo tem sua criptonita ali, tem seu ponto fraco, tem a sua ameaça ali. Exatamente. Eu trabalho muito dentro das minhas mentorias, com empresidiário. Eu falo que tem muito empresário que é empresidiário, que eu fui um empresidiário. Eu vivia refém do meu próprio negócio, refém da minha própria operação. E hoje, a minha mensagem, esse podcast, minhas palestras, é ajudar o empresário a ele não ser refém do seu próprio negócio. E eu vejo 2 tipos de empresidiários. Um é aquele que vende o almoço para pagar a janta, é aquele que vive para trabalhar porque ele está apertado, ele não consegue, ele acredita que se ele trabalhar mais ele vai melhorar, que não vai. Porque se trabalhar mais fosse trazer resultado, tantas pessoas aí estariam muito bem e não estão. Exatamente. Tem que trabalhar, sim. A gente não está aqui para dizer que vai ganhar dinheiro sem trabalhar, mas trabalhar do jeito certo, trabalhar da forma correta. E tem um outro empresidiário que quando você trouxe aí me chamou muita atenção, que é o cara muito rico, mas ele tem um vazio dentro dele que ele está sempre buscando mais. E ele não aproveita, ele não curte.
Eu conversei agora, estava convidando um amigo para um treinamento que a gente vai fazer e o cara, ele me dizendo que ele não tinha tempo, ele estava corrido, que ele não tá, a esposa teve que viajar, ele não pôde acompanhar a esposa porque ele está abrindo uma outra loja e abrindo um outro comércio e a filha tá para fazer um exame que o tio vai levar. E eu fiquei pensando, eu falei, pô, velho, será que ele não entende que tá fazendo tudo errado? Tipo, a esposa tá viajando sem ele, vale a pena isso? O filho está fazendo um exame e ele não pode acompanhar o filho porque ele está abrindo uma outra loja. Quando é que a gente enche esse saco do ter, né? Porque eu acho que a ambição é algo bom. Eu separo a ambição, até me corrija se eu estiver errado. A ambição é algo bom, essa vontade também de querer, de empreender, é a cura do câncer, é inovação, é internet, é uma nova... Ganância é ruim. Exatamente. Ganância é querer tudo. Querer tudo, é esse querer tudo. E eu vejo muitos empresários hoje nessa busca, irmão, nesse querer tudo. E no curto prazo. Acabam perdendo tudo. Isso. Porque eu tenho uma frase que diz: nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. E nesse público que eu trabalho muito, que é o empresário, muitas das vezes o cara sacrifica a saúde dele, sacrifica a família, sacrifica tudo à custa de um negócio. Vale a pena essa busca desse querer tudo? Aí eu vi esse tântalo aí, né? É verdade. Ele tá buscando tudo e aí quando você trouxe isso da mitologia, por isso que eu te perguntei, pô, tem quanto tempo isso? Por que essas verdades? Por que a gente custa tanto para aprender isso? Pois é, porque o nosso ego infla, porque nossa vaidade cresce, porque vivemos num mundo... Aí vamos pensar, mais vaidoso do que nunca. É um mundo de ostentação, é um mundo de não sei quantos curtir, um mundo fake, um mundo de acúmulo, um mundo de individualidade, de individualismo, um mundo de corrupção sistêmica em todas as esferas, da CBF passando ao governo em todas as esferas. Então a gente vive um mundo que você tem que levar vantagem. Ser honesto, ser generoso, é ser fraco nesse mundo contemporâneo. Então a gente tem que se insurgir contra esses desvios éticos. Por isso que a ética é a chave, né? Tem um mito grego que traz essa perspectiva. Tinha um cara chamado Prometeu. E Prometeu, ele é o deus que traz o fogo para a humanidade. Porque Zeus, vamos falar de empreendedorismo, Zeus, o grande CEO, o empreendedor top, contratou sua empresa, criou sua empresa, o mundo, e contratou seus empregados. Ele criou os seres humanos. Só que ele não queria que os seres humanos pensassem, ele queria que eles apertassem botões. Tempos modernos, Fordismo. Isso. Só que Prometeu, é o gerente de recursos humanos, o consultor de empresas, nós dois, disse, rapaz, tem que despertar a potência dessa galera. Não está fluindo. Então, o que é que Prometeu fez? Roubou o fogo. Que o fogo é um símbolo do conhecimento, da informação, da racionalidade, da inteligência, da reflexão, da atitude proativa diante da vida. Então, ele rouba o fogo para despertar a potência desses colaboradores no Mundo S.A. e entrega junto com eles, junto com o fogo, para eles, a tekné. Tekné, em grego, quer dizer a capacidade de transformar o mundo, transformar as matérias-primas da realidade. Tecnologia vem de tekné em grego. Então, os humanos, com o fogo, com a inteligência, começaram a transformar. Então, transformaram a terra, melhoraram a agricultura. Transformaram o ambiente, criaram a arquitetura. Transformaram as crenças, criaram a religião. Então, criou a civilização. Só que o que aconteceu? Eles começaram a competir, começaram a se autodestruir. A criação, a humanidade começou a implodir. Então, a empresa começou a ter um clima organizacional, uma ambiência terrível. Olha como mitologia fala com empreendedorismo. Então, começou a ter o caos. Aí Zeus, o CEO, disse, tem razão, Prometeu. Eu pisei na bola, mas está faltando algo. Aí chamou Hermes, que é o técnico de treinamento, o consultor externo. Hermes, que é o mensageiro dos deuses, o filho de Zeus. E disse, você vai entregar para todos os humanos 2 virtudes, 2 atributos. Vamos treinar a galera. Treinamento e desenvolvimento para desenvolver potência, que são 2 virtudes para complementar a inteligência, o conhecimento e a tecnologia. Inteligência e tecnologia, as 2 que eles já tinham. Aí eu vou dar 2 novas para equilibrar. Quais foram as 2 novas? Porque a inteligência e a tecnologia, quem deu foi Prometeu. E aí começou a ter rivalidade, que eram muito técnicos. Era só técnica, só resultado, só controle. Criaram um caos. Pensou que só isso era suficiente, começou a ficar caótico. As 2 vêm para solucionar agora? As 2 vêm para solucionar. Qual é? AIOS, que significa empatia, ética e ser capaz de se colocar no lugar do outro para ter o bom senso do que é justo e o que não é, para ter ambição, mas não ganância. E de quê?
D-I-K-E. Dike em grego, que quer dizer justiça, equidade. Então, na hora que os seres humanos, na hora que a sua empresa, na hora que o seu negócio, que pode ser sua farmácia, sua padaria de bairro, pode ser a indústria do polo petroquímico, pode ser o banco, independente. Quando tem tecnologia, inteligência e conhecimento, informação, cresce. Mas quando vem para complementar valores, princípios, ética e humanidade, senso de justiça, não vou promover quem é da minha comidilha, quem torce pro meu time, quem é peixe. Meritocracia. Quando você falou aqui justiça, equidade, eu vi a palavra. Dentro das empresas, se não existir meritocracia, você não desperta a potência da empresa. Cara. E nem das pessoas. Porque eu vejo que eu dou a minha melhor potência, dou minha melhor versão, mindset de crescimento. Isso. Mas quem é promovido é o cara porque é sobrinho do filho. O cunhado do cara. No grupo, ou aquele que faz a média lá, que traz o lanchezinho. Que faz a média, o lanchezinho pro chefe. E na empresa pública. Ou o bajulador, que você disse no instante, não tenha perto o bajulador. Não tenha perto o bajulador. Ou então no serviço público, que é o cara que é indicado pelo partido. Isso. E depois você quer qualidade de performance no serviço público. Difícil nesse modelo de gestão. Então, precisamos de quê? AIOS e de quê? Ética, empatia, justiça, equidade e meritocracia. Em parceria com tecnologia, equipamento, inteligência, conhecimento, preparo, capacitação. Ou seja, técnica sem alma não funciona. Alma sem técnica, você fica bonzinho, vira uma ONG generosa, mas vai falir, não vai dar resultado. Então você precisa ter controle de processos, mas tem que ter motivação e engajamento. Fator humano com fator tecnológico de gestão. Casou os dois, tem um metron. Aí você não tem a híbris. Sim. E quando você tem... E empresas familiares, às vezes, não têm essa meritocracia. Então, isso acaba gerando o caos. De valores e eu não me sinto comprometido com o negócio porque eu não vejo a empresa comprometida comigo. Se não tem reciprocidade, eu não vou ser minha melhor versão. Agora, quem você quer na sua empresa? Quem você quer na sua vida? Vamos falar de vida pessoal, de conjugal, amor. Quem você quer na sua vida? Alguém que você entrega pela metade sua alma? Alguém que você entrega pela metade seu desejo, seu tesão, sua libido, sua responsabilidade? Então, você vai ter pela metade ou menos. Mas se é alguém que você ama, que você se dedica, que você se compromete, que você efetivamente cuida, acolhe, respeita, não superprotege nem coloca no papel de dependente, não alguém que você manipula, alguém que você estimula para despertar a própria potência. Qual é o casal que prospera no amor? É o casal que os dois crescem juntos. Porque a potência individual e a potência conjugal dialogam e avançam de uma maneira sistemática, de uma maneira benigna. Porque também tome cuidado, viu? Em Cleison, se você não tomar cuidado, a potência destrutiva também vem no casamento. Alienação parental, se separa, vou pegar o dinheiro todo, vou difamar, Aí criar o caos. Vai ver uma potência maligna, né? Que vem para tirar do jogo. E aí vem com força. Com força. Parece que tem hora que a maligna parece que é mais forte. Se duvidar. Não sei por quê. Tem hora que parece que as pessoas, movidas pelo sentimento da vingança, parece que bota mais força, mais energia, sabe? Verdade. É triste isso, mas... Vamos pensar no futebol. Você ir para dar uma falta é mais fácil que tirar a bola jogando na boa. Então, o destrutivo é muito automático. Verdade. Por quê? Você ir para dar um carrinho é fácil demais. Sabe por quê? Porque não tem ética. Ética demanda. Boa, porque não tem ética. Você vai de qualquer jeito. De qualquer jeito. Por você. Eu quero parar a jogada. O outro que se dane. O outro que se dane. As regras que se Exatamente. danem. Não, é eu e eu. É minha vontade apenas. É fácil. Agora, quando eu tenho que ir da forma certa, aí é desafiador. Exatamente. Eu falo isso que você trouxe agora é muito importante. Eu falo, cara, eu ensino qualquer cara a ficar rico. Ganhar dinheiro é fácil. Ganhar dinheiro não é difícil. Ganhar dinheiro é fácil. O que é difícil e o que é desafiador é ganhar dinheiro com ética. O que é difícil, o que é desafiador é ganhar dinheiro sem comprometer, sem corromper teus valores, exatamente, teus princípios. Não estou dizendo que é impossível, tá? Eu estou dizendo que é possível, mas é desafiador. Você ganhar dinheiro, você prosperar, e a gente fala aqui com empresários, cuidando da tua saúde, cuidando da tua família, cuidando dos teus filhos, é desafiador. Ganhar dinheiro por ganhar dinheiro é fácil, pô. Porque perde isso que você trouxe, você não tem mais medo de perder nada, você não tem que cumprir nenhum ritual. É só ir.
então é só você. Eu uma certa vez, eu peguei um sócio meu e eu chamei ele para fazer um trabalho, só que na verdade era uma mentira, eu não chamei ele para fazer um trabalho, eu levei ele para um endocrinologista, para o médico. Sério. Porque ele estava fugindo. Não tem tempo. E eu falo, gente, é inadmissível. Só assim para ele ir. Só assim para ele ir, cara. Imagine. Que desvio de valores. Entende? Tipo, aí... A gente vê aquele provérbio, agora deu um branco agora, né? Que o que acho que é Gandhi? Não, foi... O que mais me assusta na humanidade é que ele perde a saúde para ganhar dinheiro e depois vai perder o dinheiro para restaurar a saúde. Porque essas coisas tão óbvias, porque a gente erra nesse óbvio, sabe? É verdade. Então, você me trouxe agora que fez muito sentido, né? É o mais fácil. Quer ver um outro provérbio muito legal de Confúcio, que foi um dos grandes filósofos chineses? Nós temos 2 vidas. A segunda começa quando descobrimos que só temos uma. Eita! Então, o que é que você faz com a sua única vida? O que é que você faz com a sua vida? Quais são os valores que lhe movem? Então, ganhar dinheiro corrompendo e sendo corrompido, eu acho que é fácil. Qual é a ponta? É sonegando imposto. Agora, eu vou dizer, você é empreendedor e está aqui assistindo a gente. Você é guerreiro. Isso. Você é corajoso. Porque empreender no Brasil é desafiador. Regras mudam o tempo todo. Sem lhe consultar. O serviço público não quer facilitar. Não espere facilidade, porque se ele puder dificultar, ele atrapalha a sua vida. Impostos escorchantes, retorno zero. É difícil. Eu tenho 90 dias para fazer uma alteração contratual, algo que na teoria é para ser em 48 horas. Tem 90 dias. Já Mas pensou? Vamos para frente. Galera, estou conversando com meu amigo aqui, Osaná, palestrante, psicoterapeuta, o cara doutorando em mitologia, tanta coisa, né? É uma conversa realmente bastante interessante e eu tenho certeza que está contribuindo muito aí na tua jornada. Você que é empresário, você que é empreendedor, Osaná trouxe aqui a inteligência, a tecnologia, mas cara, se a gente perder a empatia, o sentimento de justiça, que é isso que nos humaniza, pô. Se a gente perde isso, a gente vira máquina, vira robô. E talvez a gente vai falar até um pouco aqui nesse instante sobre inteligência artificial, porque isso tudo que são ameaças, para mim não são, porque o ser humano é mais do que isso. E esses valores é que faz, de fato, a nossa humanização e a nossa humanidade. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero falar para você o seguinte, não fica com esse conteúdo só para você, pô. Tipo, é egoísmo você tá agora ouvindo esse conteúdo e ficar só para você. Compartilha. Tem muita coisa, desculpa, que não presta na internet. Tem muitos gurus de internet aí, muita gente falando de coisa que não viveu. A gente vê diferente uma pessoa que estudou, um trabalho científico, um trabalho de pesquisa, um trabalho com gráficos, um trabalho com estatística. É diferente esse conteúdo de valor que nós estamos trazendo aqui para você hoje. Então, não guarda isso só para você. Compartilha. Joga lá no grupo agora da família, coloca no grupo da empresa, coloca no grupo da faculdade, coloca no grupo da academia, coloca naquele grupo lá que a galera só fala de política, traz um conteúdo de fato que vai agregar na vida das pessoas, porque não tem sentido a gente ficar passando e não somar na vida do outro. Manda para um amigo e fala, cara, escuta esse podcast porque eu tenho certeza que você vai gostar. Uma conversa bastante enriquecedora que eu já anotei aqui diversas coisas e diversas decisões para minha vida, tá? Porque, cara, como é bom a gente aprender, como é bom a gente entender que a gente já sabe isso aqui, mas ainda existe o infinito ainda. Então a gente se coloca na posição de aluno, daquele que senta para ouvir, porque um troca, um cresce com o outro. E eu quero fazer um convite especial para você, porque você está sabendo aqui de primeira mão, você que está nesse podcast, tá? Nós estamos trazendo para Bahia, nós estamos trazendo para Salvador. Estou muito feliz com isso, porque Joel J é meu mentor, é meu sócio hoje, escreveu o prefácio do meu livro e eu tenho a oportunidade de estar trazendo ele aqui para Bahia, para Salvador. E você que está aqui nesse podcast, você está sabendo agora de primeira mão dessa novidade. Depois, é lógico, a gente vai trazer mais detalhes.
A gente vai estar liberando o lote aí de lançamento, então já se prepara porque vai viver assim um dia super especial com muitos palestrantes bacana e vou ter a alegria aqui de estar recebendo o Joel na nossa casa, né? Ele me recebe muitas vezes lá na casa dele e agora a gente vai receber e vai mostrar para ele o calor da Bahia e a força que nós temos aqui. Nós estamos aqui conversando nesse podcast com o Osaná, que diante de tantas coisas aqui, ele também é consultor de empresas. E eu quero primeiro fazer um elogio, parabenizar, porque você consegue trazer, Osaná, assuntos meio que parecem complexos. Porra, de uma simplicidade que eu que não me considero muito inteligente, eu entendo. Eu falo assim, mas... Porra. Não se deprecie. Olha o Metron. Nem Ibris, nem abaixo. Tem que ser comedido também. Comedido. Mas, tipo assim, eu fico feliz com isso, porque... Para mim, eu amo a comunicação, eu gosto de conversar com quem tem esse poder de comunicação. E tem pessoas que falam assim, não, eu falei certo, a pessoa não entendeu o problema dela. Errado. O outro entendeu, a responsabilidade é sua de quem comunica. Então, se o outro não entendeu bem, meu amigo, corrija, humildade. Não fique querendo mudar o mundo. Será que eu não poderia ter me comunicado de uma maneira melhor? Será que eu não poderia ter usado uma história melhor? E, cara, você trouxe histórias aqui maravilhosas, porque linkando, eu nunca tinha ouvido falar, da mitologia grega para dentro das empresas. Zeus como CEO, sabe? É. Então, cara, brilhante isso, parabéns. E aí eu te pergunto, hoje, tua atuação como consultor de empresas... Quais os trabalhos que você costuma fazer? Quais os maiores desafios que você encara dentro dessas realidades SA empresariais? Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento em busca de lideranças, construção de engajamento, motivação, qualidade de vida, bem-estar, né? Linkando a psicologia científica com as ferramentas específicas, técnicas, mas com a dimensão humana, de equilíbrio, para harmonizar a alma com cognição, atuação, resultado, sucesso. Eu digo que eu não quero ser sucesso, eu quero ser feliz. E para ser feliz, eu tenho que me conectar com o meu sentido e propósito de vida. Propósito é você fazer o bem com aquilo que você faz bem. E você se perceber fazendo o que você gosta. Repete, desculpa. Propósito é fazer o bem com aquilo que você faz bem. Porque hoje tem muita gente querendo, eu quero descobrir meu propósito. Eu não sei se você encontra isso até dentro na clínica, né? Muito. Eu quero meu propósito, tá na internet, tá se falando muito isso. Propósito é fazer o bem com aquilo que você faz bem. Boa. E você responder 4 perguntas. Primeiro, gosto do que eu faço? Segundo, faço bem feito? Terceiro, qual é o legado que eu deixo no mundo? Depois que eu passo, o mundo está melhor ou pior? Laerte está aqui cuidando da nossa parte tecnológica. Ele disse, poxa, eu adoro assistir tudo que eu gravo aqui. Eu digo, pô, que legal. Você não está aqui só apertando o botão, filmando, fazendo edição. Você está aproveitando a oportunidade para fazer seu olho brilhar. E eu tenho uma responsabilidade, não só com você que está me assistindo, com o Cleison que me convidou, mas com o Laerte que está aqui. Então, o que é que a gente precisa? Tentar encontrar seu lugar no mundo para deixar um legado. Aí quando você faz o que gosta, faz bem feito e deixa um legado, então você prospera. Eu costumo dizer, se você coloca o dinheiro como meta, é como se você estivesse no deserto vendo uma miragem. Ele evapora, o dinheiro vai embora, o dinheiro se autodestrói, né? Mas se você coloca o sentido em primeiro lugar, um propósito em primeiro lugar, o dinheiro vem atrás de você. E aí então você vai ser feliz. Não por causa do dinheiro, mas porque você se conectou com o seu propósito. E quando você é feliz, porque você sabe qual é o sentido que você está viabilizando, então você prospera. Aí você vai ter sucesso. Então, eu não quero ter sucesso em si, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ser feliz. Para isso, eu tenho que ter propósito. E quando você segue essa nova equação, sua vida vai fazer diferença para você e para quem está ao seu redor. Então, eu trabalho nessa perspectiva e trazendo Só sempre... repete para mim. A primeira pergunta é 4 perguntas. Gosta do que faz? Gosta do que faz? Faz bem feito? Sim, faz bem feito. Porque não adianta você... Eu gosto de jogar bola, mas jogo ruim. Exatamente. Então, não vai para outra área. Vai fazer... Qual o legado? Qual o legado que você deixa? E aí, então, estou sendo remunerado dignamente? Isso. Estou prosperando? Boa. Então você prospera. Eu posso dizer aqui para o podcast aqui que se você quer encontrar o teu propósito, responda essas 4 perguntas. Exatamente.
Exatamente. É isso aqui. É isso aí. Essa é a equação. Cara, então acabou, meu amigo. Esse podcast aqui já tá respondendo pro cara aí a pergunta que tá muita gente desesperada aí atrás, aquilo que eu te falei. Você consegue simplificar, cara. Parabéns. Parabéns, sério. Então, o propósito é você enxergar algo além do concreto. Exemplo, eu sou consultor de uma grande construtora de Minha Casa Minha Vida. E eu fiz um projeto de intervenção com os líderes para prepará-los para lidar com a equipe em busca de engajamento e menos acidente de trabalho. Qual foi o gatilho? Um acidente com morte. Então, geralmente, só fecha a porta depois que o ladrão entrou. Então, só foi investir nessa questão comportamental depois que teve um acidente com morte, um bafafá danado. Aí lá vou eu. Aí fiz o projeto, disse, olha, agora eu quero conhecer a linha de produção, eu quero conhecer uma obra, eu quero ir lá para ver como é em loco o dia a dia dos operários. Aí fui passar um dia lá. Aí fui com o pessoal de segurança fazer a ronda de segurança, que é circular pela obra. Aí fui até o último andar, vai descendo. Aí cheguei num apartamento, Minha Casa Minha Vida, apartamento simples. Aí cheguei num apartamento, esse aqui é o pintor, Antônio. Super gente boa e muito engajado. Aí tá usando a API. Aí eu, esse aqui é o psicólogo, o Zanardi. Oi, tudo bem? Ele, oi, doutor. Ele tá pintando. Aí eu, Antônio, o que é que você tá fazendo? Tô dando a primeira de mão. Eu disse, rapaz, que legal. Mas você já pensou quem é que vai morar nesse quarto, nesse cômodo que você está dando a primeira de mão? Você já imaginou que esse aqui vai ser o primeiro imóvel de uma pessoa simples, que com muito esforço conseguiu financiamento? Você já imaginou a felicidade de quem vai ter esse patrimônio pela primeira vez na vida, que vai sentir que está despertando a potência interior? Você já percebeu nisso? Percebeu? E parou para pensar? Aí ele estava pintando, ele parou. Não, nunca parei para pensar sobre isso. Pense, Antônio, e vamos seguir. Parabéns, parabéns porque você tá com a EPI, viu? Ele tá, doutor. A gente circulou. Aí, na hora de ir embora, tinha que passar pelo quarto que Antônio tava dando a primeira de mão. Menino, Antônio tava dando uma de mão. Sem cair gota de tinta no chão. Aí eu digo, é isso, cara. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Então, qual é o sentido? Então, você tá dando uma de mão, você vai ser ok. Se você tá arrumando um cômodo para alguém que vai ter uma vida, se você sabe que você está preparando um espaço para uma família que vai ter uma vida e que é uma vida que você está podendo deixar esse legado, você vai dar a primeira de mão com muito menos esforço e com um padrão de qualidade que vai ser orgânico, que vai ser fluido. E para a empresa é bom porque não vai ter tanta falta de EPI e, consequentemente, falha, risco, acidente, etc, etc, etc. Então, um ciclo virtuoso. Bom para quem compra, bom para o operário, bom para a empresa, bom para o consultor que vai também prosperar. Olha como é um ciclo. Olha como é o ciclo ganha, 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 ganha. Bom para a sociedade. É virtuoso. Né? Virtuoso. A sociedade ganha porque tem menos acidente e, enfim, ganha serviço público porque o fiscal não vai ter tanto trabalho, não vai precisar ficar deslocando para aquela obra porque sabe que aquela empresa é uma empresa que se responsabiliza com a segurança e é um ciclo virtuoso que todo mundo ganha. Então, a meta é essa, irmão, é encontrar o sentido naquilo que você faz. Para você fazer o bem com aquilo que você faz bem. E aí, querido, ninguém segura. Propósito é o que faz seu olho brilhar. É o que lhe impulsiona para você ser sujeito no mundo. Perfeito. Eu brinco às vezes, falo, é o que te dá tesão, é o que teus olhos brilham, pô. Senão não tem sentido. E a gente sente também quando a pessoa não tá com no propósito, né? Quando não tá na vibe, a gente lê. Isso vale pra vida amorosa. Você pode falar o que for, mas não conecta, pô. Isso vale para a vida sexual, vida amorosa, isso vale para clínica. Eu sei quando o paciente não está engajado, assim como você com o convidado, quando não está de alma aqui, como o contratante não está de alma. Você está preocupado, você está com a cabeça em outro lugar. É porque, na verdade, a gente acredita muito na comunicação boca a ouvido. Só que a comunicação vai além disso, né? E aí você, como psicoterapeuta, lê tudo isso, né? A postura, a forma, a entonação. Então não adianta só, mas eu falei. Mas como você falou? Não está no que você disse, está no como você disse o que você disse. E isso vai fazer toda a diferença. Então, é essencial essa história de seu Antônio? Seu Antônio, o pintor, que começou dando a primeira de mão e terminou preparando o imóvel para quem ia morar e ter uma vida que ele queria deixar um legado. Como é que está você na sua jornada? Pense nisso. Excelente demais. Meu amigo, vamos falar agora de palestras. Qual é o tema das palestras que você geralmente trabalha? E eu queria falar isso porque, cara, eu te conheci numa palestra. E acho que foi daí que nasceu esse convite para hoje eu estar gravando esse podcast, porque eu lembrava do seu nome.
E eu falei, pô, não sei se ainda, porque eu não tive mais o contato também, mas foi isso tem mais de 20 anos, eu acredito. Mais foi de 20. quando o Chiavenato esteve aqui no Centro de Convenções antigo. Exatamente. Aqui. E por que eu tô falando isso? Para mostrar o peso da palestra. Olha quanto pesa, olha quanto que a gente pode marcar, quanto que a gente pode contribuir na vida do outro. É verdade. Então, eu queria que você me falasse um pouco agora desses temas, Claro. das tuas atuações. Primeiro, nunca menospreze o impacto que você pode ter na vida das pessoas. O impacto pode ser positivo ou pode ser negativo. Um impacto que pode contribuir para despertar a potência. Sim. Ou que pode contribuir para que você fique inseguro, diminuído, incapaz de acreditar em si mesmo. Então, eu trabalho muito com temas como eu falei, liderança, engajamento, qualidade de vida no trabalho, propósito, sentido de vida, criação de uma boa ambiência, clima organizacional, técnicas de vendas ligadas à perspectiva comportamental, sempre usando mitologia, simbologia e a teoria da psicologia científica Sim. como mote para mobilizar, tocar a alma das pessoas. Agora, nunca menospreze sua capacidade de impactar as pessoas. Um dia eu fui ministrar uma palestra em Paulo Afonso. Sim. E um contratante de uma empresa em Aracaju me chamou para ministrar a palestra no dia seguinte. Eu disse, tudo bem, eu estou saindo de Paulo Afonso e vou para Aracaju. Então, você me pega em Paulo Afonso e a volta é para Salvador. Isso. Aí, tudo bem, vou mandar o carro lhe buscar. E aí, acabei a palestra, o motorista. E aí, seu Luiz, eu digo, eu sou motorista. Tudo bem, sentei na frente. Fomos conversando. O senhor é psicólogo? Sou meu filho, começou a falar do filho, adolescente, estava mal na escola. Eu dei umas dicas, olha, eu acho que você pode mudar isso, talvez você esteja muito assim, o que é que você acha? Ele, aí parou no posto, ele, vou no banheiro, vá. Eu entrei na Delicatessen, comprei castanha para mim, para ele, água. Comprei para você. O senhor comprou para mim? Comprei, R$8 de castanha. Sentei na frente. Natural. Eu sou o mestre em história, mas você é o motorista e podemos ter cargos diferentes, mas a dignidade é a mesma, humildade. Isso, e fomos. Chegamos lá, ele, muito obrigado, doutor, de nada, querido, sucesso, você dirige muito bem, me senti super seguro, valeu, obrigadão. Na avaliação, como foi o motorista excelente, 5 anos depois, olha como a mesma empresa de Aracaju me chama, eu disse, olha, mas eu preciso voltar para Salvador, porque eu tenho um evento à noite. Não, o senhor volta de carro, porque não tem voo, mas são 3h30 pela linha verde. Sim. Eu digo, tudo bem, eu vou de avião na véspera e volto de carro depois que acabar o evento. Ministrei a palestra, minha mochilinha, o motorista, ele, o mesmo. Aí, seu Luiz, eu digo, opa, aí, o senhor lembra de mim? Eu digo, lembro. Agora, vou dizer uma coisa para o senhor mudou minha vida, porque aquela nossa conversa me ajudou a entender tanta coisa de meu filho. E eu realmente coloquei em prática algumas coisas e hoje minha relação com ele é muito melhor, ele está muito mais amadurecido. Então, eu queria lhe agradecer. Quando eu vi na programação que era o senhor para Salvador, eu fiquei tão feliz porque eu lembro do que a gente vivenciou. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu simplesmente tratei com respeito, dignidade, deixei o meu legado construtivo. Você quer despertar a potência das pessoas? Seja como um arado, fira a terra, Sim. revolva a terra e deixe ela mais fértil para que ela possa germinar com as sementes que a vida vai colocar. Eu acho que se a gente tem essa atitude diante da vida, então a gente avança de maneira significativa. Então, como consultor, como palestrante, eu sempre levo essas mensagens. E, por exemplo, Dia das Mulheres, aí eu sou convidado. CIPAT trabalha muito com segurança do trabalho. Então, vai a CIPAT, eu faço uma mensagem sobre automotivação, sobre tomada de decisão, gestão de escolhas. Massa. Então, é com isso que eu trabalho nas empresas. Agora, me conte, você vai trazer uma dica agora para a galera que está nos acompanhando sobre produtividade, sobre tempo, porque você é professor, palestrante, tem a questão também do consultor com as empresas aí, atende ainda em consultório também. Como é que você administra teu tempo? Qual é a dica que você dá aí? Eu falo muito nos treinamentos com empresários que sempre dizem, eu não tenho tempo. Você fala para fazer uma atividade física, você fala para fazer um negócio, para fazer a DRE da empresa dele, ele não faz porque ele não tem tempo. Tudo ele não tem tempo. Eu falo, cara, o Papa tem 24 horas, o presidente dos Estados Unidos tem 24 horas, todo mundo no planeta tem 24 horas. É o que cada um está fazendo com as suas 24. E aí eu gosto sempre de, num podcast, trazer uma dica, traz uma direção aí para essa galera que está nos acompanhando agora aí e que quer administrar melhor o seu tempo. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Boa. Então, você precisa renunciar a alguma coisa. Então, vou ministrar uma palestra, eu cancelo o consultório.
Vou viajar para dar um curso fora, eu cancelo o consultório, a depender da logística. Se eu tiver um tempo ocioso no hotel, eu posso até atender alguns pacientes virtuais. Enfim, a dica é concilie. Não queira equilibrar tudo para você não perder. Quem não quer perder nada, perde tudo. Então, se eu tenho várias frentes, se eu tenho várias personas, várias fontes, eu preciso, no manejo do xadrez, saber que eu tenho que algumas coisas sacrificar. Em determinado momento, algumas situações serão peão, que eu posso sacrificar, outras serão rei, que eu tenho que proteger. Então, nesse jogo de troca de papéis, com consciência, sabedoria e maturidade, saber lidar com as frustrações, você, com planejamento estratégico, planejamento de tempo, eu faço minha agenda com muita antecedência, então eu analiso isso direitinho. Sei dizer não. Outra dica importantíssima, essa talvez seja a maior dica. Não diga sim para tudo. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Então esse convite não dá. Parece simples, mas tem gente que tem muita dificuldade. Pois é. Quantos pacientes eu digo não vou poder lhe atender? Por quê? Porque o quadro psicopatológico dele não é que tem mais aderência com a minha técnica. E tudo bem, isso não me desqualifica como terapeuta. Ao contrário, faz com que eu tenha ética e conhecimento técnico para saber limites e abrangência daquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, eu sou capaz de dizer não para alguns convites. Deixa eu abusar do meu psicoterapeuta agora. Essa dificuldade de dizer não, ela está atrelada a uma insegurança, a uma necessidade de aceitação, ou eu estou viajando na maionese? Traz aí um pouco. Qual é a dificuldade? Porque as pessoas dizem assim, doutor, mas eu tenho dificuldade de dizer não. As pessoas que têm mais dificuldade para dizer não, geralmente são aquelas que querem agradar muito o outro. Isso. Que têm dificuldade de lidar com a frustração do outro e com a própria frustração. Então, o que é que ele vai pensar de mim? Ele já fez muito, eu devo muito a ele. Enfim. Então, geralmente, pessoas que são mais sentimentais, mais afetivas, que têm uma relação mais subjetiva com a vida, têm dificuldade para dizer não. E eu digo que tem síndrome da esponja porosa, absorvem tudo de todo mundo. E tem dificuldade para dizer não. Geralmente, quem é mais assertivo, mais racional, não pode, é mais objetivo. Então, tem perfis comportamentais. Que para essa pessoa sentimental vai soar como dureza, frieza. Frio, não me tratou bem, foi grosso. Exatamente. Eu tenho até um infoproduto que é sobre isso. O mapa da alma. Se você tiver interesse, você que está assistindo, me manda um zap que eu lhe mando o link. O mapa da alma. Onde a gente vê qual é o tipo comportamental do sujeito e qual é a melhor maneira de você lidar com ele. E de identificar, e você também num processo de autodesenvolvimento para despertar sua potência, você, ao saber qual é a sua tipologia, saber quais são seus pontos fortes, onde é que você pode melhorar. Geralmente, quem tem mais dificuldade para dizer não é quem é mais sentimental. São 4 tipos. Mais sentimento, pensamento, que é racional. Tem outros 2, que são as pessoas sensoriais, executantes, objetivas, e as pessoas intuitivas, criativas. Agostinho Carrara, intuição, né? Sim. Linneu da Grande Família, pensamento. Nenê, sentimento. E Bebel, sensação. Aquela que é conservadora, aquela que é manicure e que não tem muito. Então, são 4 perfis comportamentais. Quem é sentimento, como Nenê, tem mais dificuldade para dizer não. Então, tem algo de comportamental, de tipológico, de perfil, mas também tem algo que também depende do contexto, depende do meu momento emocional. Se eu estou inseguro, se eu sou uma pessoa mais insegura, estou mais ansioso, eu tenho dificuldade de frustrar porque eu quero ser amado, tem carência. Então, tem questões psicopatológicas, muitas vezes, mas tem questões que são da normalidade, que tem a ver com perfil comportamental. E quando você mapeia seu perfil comportamental, você aprende a lidar melhor com essas situações da vida. Excelente, muito bom. O mapa da alma. O mapa da alma. A gente... Até vou já aproveitar que mais ou menos no final, a hora passa muito rápida, mas eu já queria que tu deixasse teu @, teu Instagram, porque você que está nos acompanhando agora e você quiser ter acesso a esse material e tantos outros materiais, começa a seguir agora. @professor Luiz Ozana. Professor Luiz com Z ou com Luiz com Z. Luiz com Z. Ozana. H-O-S-A-N-N-A-H. Eu recomendo você seguir, tem conteúdo aí valioso, vai te ajudar. E manda um direct. Professor, tava aqui ouvindo o seu podcast e tal, e tal, e tal. Me manda esse material aí, como é que faz para eu ter acesso ao mapa da alma e tantos outros materiais que ele vai estar lá compartilhando. Eu tenho certeza que vai somar bastante aí na tua jornada. A nossa busca
aqui no Visão Empreendedora, toda segunda-feira, às 20 horas. É o dia de lançamento, né? Tem gente que gosta de pegar logo no dia do lançamento. Mas tem pessoas que assistem no outro dia, assistem depois. Eu conheço pessoas que só pegam para ouvir o podcast quando vão viajar. Então tem gente que gosta de ouvir na caminhada, outros ouvem na academia, aí é a critério. O importante é que a gente está aqui junto, somando, entregando conteúdo de valor, conteúdo científico, tá? Não é, eu acho isso, porque agora na internet todo mundo dá opinião sobre tudo, né? É verdade. Então as pessoas, elas falam do que acha, mas será que você vai ficar só baseado nessas informações do que você acha, ou você vai pegar uma informação mais consistente, mais analisada, mais estudada? Você colocou que naquele trabalho de mestrando você teve mais de 200 gráficos e tabelas. De tabelas. Imagine o trabalho que não deu isso. Eu já estou imaginando agora o trabalho que a gente vai provocar, que é o doutorando depois, mas depois de mitologia. Depois de mitologia. Me fala em que estágio está o doutorando em mitologia? Está iniciando? Estou iniciando. Tá no meio, tá iniciando? Estou ainda na leitura. Por quê? Porque esse doutorando, conta pra gente aí. Fascinado por mitologia, porque, como eu falei, é uma tentativa atemporal de explicar demandas e aspectos humanos que nos acompanham desde sempre. Então, como são símbolos que nos ajudam a entender a realidade, como psicólogo e como historiador, vem casar direitinho, né? Então, eu sou fascinado por essas histórias ricas em simbologia. Sim, excelente. E a aplicabilidade que é incrível. Maravilha, que ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A religião nessa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, você como psicoterapeuta, você acredita que ela mais soma, ela mais atrapalha? Qual o papel da religião na tua visão? Nada é bom ou ruim isoladamente. Tá. A religião pode ser fruto de fanatismo, pode trazer culpa, pode ser algo que reprima e pode ser algo muito destrutivo. Atendo no consultório pessoas que são muito movidas por sentimento de culpa em função de questões religiosas. O Estado Islâmico, movido por religião, cometeu atrocidades no Oriente Médio. Enfim, então, depende. Assim como a religião pode trazer uma fé que liberta, uma espiritualidade que transcende. Estudos demonstram que quem tem fé em situações de desespero na área de saúde tem maior chance de recuperação. Estudos demonstram que um paciente que tem fé e um paciente que é cético, quem tem fé tem maior probabilidade de recuperar de doenças graves. Não estamos entrando no mérito se uma entidade exterior transcendente atuou, mas o processo psíquico de acreditar tem um aspecto positivo. Então, é relativo, né? Mas por isso que a gente nunca deve abrir mão de manter o senso crítico. Eu acho que o segredo é senso crítico, consciência. E a espiritualidade, se toca a sua alma, se faz sentido para você, se jogue. Se não faz sentido, não é obrigado a nada. Então, não é porque eu nasci numa família religiosa que eu tenho que ser religioso, nem porque eu nasci numa família que não é que eu não posso ser. Então, viva sua liberdade com responsabilidade. Agora, busque sempre questionar, até porque também tem muitas lideranças religiosas picaretas, como tem muitas lideranças científicas picaretas, muitas lideranças políticas picaretas, e o que a gente precisa é aprender a manter essa autonomia diante da vida. Excelente, cara, muito bom. A hora passa muito rápido. Pois é, já chegamos na hora, que coisa. Na hora. Na hora ruim. Mas eu já vou deixar o gancho já, porque a gente precisa gravar outros episódios. Na verdade, tem muita coisa pra gente falar. Eu quero trazer mais links que você trouxe da mitologia grega para dentro da empresa, dentro do negócio, fazer essa correlação. Isso eu acredito que trouxe um conteúdo de muito valor. E tem outros assuntos também, né? Porque história, tanta coisa que a gente tem para atuar aqui e ajudar empresários, empreendedores, que nosso público, o nosso podcast, ele é muito nichado. Ele não é um podcast para massa. Não é que não é porque a gente não quer, é porque a massa às vezes não prefere a novela. Mas aquela galera mais crítica, que quer um conteúdo de valor ali, que quer uma coisa mais consistente, algo mais elaborado, ela curte bastante. E a gente tem uma audiência muito qualificada, que eu sou muito feliz, na verdade, de poder estar compartilhando. E a cada convidado que a gente traz aqui, a gente aprende bastante. Eu vou te dar uma oportunidade agora, que eu vou te fazer a última pergunta. Mas antes de fazer a última pergunta, você tem a oportunidade de virar host
host e me fazer uma pergunta. Então, pensa nessa pergunta que você vai me fazer. E enquanto você está pensando, eu quero convidar você mais uma vez para esse grande evento que nós vamos fazer aqui em Salvador, Bahia, onde nós vamos estar trazendo diversos palestrantes. Serão 2 dias de evento, será surreal. E nosso grande amigo, parceiro, mentor, Joel J, vai estar aqui. Então, vai ser uma oportunidade de você estar perto dessa grande potência, desse cara que realmente é uma inspiração. Joel tem muitas frases que, para mim, é muito, muito bacana, sabe? O trabalho devolve, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Tem muita coisa que ele soma muito, ajuda muito. Joel é o maior podcast hoje de negócios e empreendedorismo do Brasil. Ele é o top 4 em todos os assuntos, na verdade, no Spotify. Então, é realmente uma grande potência. Eu tive a honra dele escrever o prefácio do meu livro e agora a gente vai fechar esse ano de 2025 assim, trazendo o Joel aqui para a Bahia, e eu quero você com a gente. Você que é empresário e quer também associar a sua marca também, patrocinar, apoiar esse evento, chama a gente, vamos estar alinhando tudo direitinho. Beleza? Parabéns por você estar aí. Se você ainda não se inscreveu nesse vídeo, se inscreva, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai saber imediatamente. E compartilha também, não fica com esse conteúdo só para você não. Osaná, meu amigo, conseguiu fazer uma pergunta? Consegui. Mas pergunta fácil, não me faz pergunta difícil, pelo amor de Deus, né? Senão vai constranger o rosto. Qual é o maior obstáculo para despertar a potência, na sua opinião? Boa, cara. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Qual é o maior obstáculo para uma pessoa despertar sua potência? Na sua opinião, na sua prática. Na minha opinião, na minha prática, é a imagem que ele tem dele mesmo. Esse é o maior obstáculo. Eu desenho sempre a questão do iceberg, né? Sim. A figura do iceberg, para mim, ela ilustra isso. A parte que está ali submersa é muito maior, que é você, é a potência que você é. Muitas pessoas que eu converso, muitos empresários que eu converso, eles não reconhecem a potência que eles são. Eu tenho uma dificuldade, tem empresários que eles vieram de baixo, eles vieram como camelô e eles montaram uma loja. E hoje eles entendem que aquela loja é tudo. E ele entende, tipo, o que eu brinco e falo assim, a favela venceu. Sabe, ele chega numa posição meio de acomodação ali, porque ele entende que ele conseguiu o máximo, que ele alcançou tudo. E aí é onde eu provoco que não, ele tem um potencial gigante. Se ele com nada, ele conseguiu chegar aqui, imagine agora com essa estrutura que ele tem, aonde que ele consegue chegar. Mas desse aspecto, a todos os menores que eu mais tenho contato, é uma autoimagem deturpada. Ok. Teve muitas pessoas que ouviram coisas de infância, de professores, de pai, de casa, de você não é capaz, você não é bom, você não vai conseguir, se você continuar desse jeito não vai dar certo. E as pessoas, elas e elas acreditaram nisso. O grande problema é isso. O grande problema não é você falar algo ruim pra mim. O problema é eu acreditar nisso, cara. O que é que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Isso. Agora ainda tem um detalhe também. Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. E fica com essa pergunta aí, tá? O que é que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Mas traz outra. Mas interessante que também tem gente que ouviu o contrário. Você pode, você é maravilhoso. Sim. E aí eu me cobro, ter velocidade, aí eu me comparo. Pra mim, comparação, irmão. Comparação é uma grande ameaça psicológica. Uma coisa é ter benchmark, uma coisa é ter referência, uma coisa é se inspirar, uma coisa é ter um mentor. Outra coisa é você ficar comparando e se depreciando. Cara. E aí fica invejoso. E nesse tempo de rede social... Terrível. A comparação acentuou mais ainda, porque antigamente eu não via tanto. Eu só via quando meu vizinho comprava um carro novo. Hoje eu tô vendo todo mundo. Todo mundo, exatamente. E todo mundo só posta a sua melhor parte. Exatamente. Ninguém posta quando tá comendo feijão com farinha. Só posta quando tá no restaurante de chefe. E eu vou um pouco contra isso. Eu às vezes posto... Às vezes até algumas pessoas falam, cara, isso pra imagem não é tão legal. Eu falei, cara, eu quero postar a vida real.
quem me segue vai entender um pouco da vida real, porque o mundo tá adoecido, É isso pô. mesmo, adoecido, cara. O mundo tá adoecido, tá todo mundo... as pessoas estão vivendo até um casamento legal, mas ele se compara com aquele outro lá, Exato. que ele acha que o casamento dele é uma merda. Não é suficiente, fica querendo o que nunca é o que não suficiente. cabe. É. Aí, Tântalo, Tântalo. você tá sempre buscando... Porque você nunca tá suficiente, você nunca tá feliz com o que você tem. É verdade. E dentro disso aí... Eu criei muito essa coisa assim de, cara, seja feliz no processo. Porque a gente tem que ter ambição, a gente tem que desejar, tem. Mas não espere, desde o jovem, né, passar no vestibular para ser feliz, ou concluir a faculdade, ou concluir o doutorado para ser feliz. Seja feliz fazendo o doutorado, sabe? Seja feliz desenvolvendo tua empresa. Isso. Essa para mim esse para mim é um caminho, Maravilha. entendeu? Ótima resposta. Já aprendi, essa eu anotei também. Gratidão, doutor. Tamo junto. Doutor, professor, mestre, o psicoterapeuta. Hoje a gente está com um convidado aqui de peso e eu quero parabenizar você que chegou até aqui. Você sabe da última pergunta agora, prepara aí, porque eu quero ouvir, né, do nosso convidado essa mensagem final para ele deixar aqui pra gente, mas eu quero reforçar mais uma vez para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, pô. Não fica com esse conteúdo só para você. Compartilha nos teus stories, compartilha no status do WhatsApp, compartilha com amigos. Cara, ouve esse podcast, conhece esse cara, vai lá na rede social do Ozanar. Cara, busca isso. O autoconhecimento, ele tem um poder de despertar tanta potência que tem dentro de você que talvez você nem enxergue. Eu tenho certeza que nessa conversa aqui hoje, você já começou a ver coisas que você antes não via. Tenho certeza disso. E, Ozanar, a última pergunta, ela é bem simples, mas desafiadora. Mas é muito gostosa também, é muito prazerosa, principalmente para quem está em casa. Que é, cara, qual é a tua mensagem para o planeta? Entenda agora que a gente está aqui conversando, mas eu vou te dar uma possibilidade de entrar agora na Globo, no SBT, na Record, na Bandeirantes, no YouTube, a gente vai buscar até o Orkut, Instagram, TikTok, Kawaii, todas as redes sociais. É uma mensagem que ela vai ser traduzida automaticamente. A galera inglês, alemão, japonês, vai estar todo mundo ouvindo. Qual é a mensagem, cara, de Luiz Ozanar? Qual é a mensagem que você te representa, que você gostaria de deixar para essas pessoas? Na vida teremos lutas, perdas e ganhos. As perdas eu elaboro e eu supero, porque fazem sentido para mim. As lutas eu enfrento, porque eu confio e acredito em mim. E os ganhos eu saboreio, eu degusto e eu integro, porque eu gosto de mim. Que você possa levar essa mensagem para a sua vida e que você seja um empreendedor, um sujeito, um ser humano, que transforme o planeta em um planeta muito melhor do que ele está sendo nesse momento. Não desista, acredite e faça a sua parte. Sem mais nada para acrescentar depois de uma mensagem brilhante como essa, é só te agradecer, irmão, mais uma vez. Obrigado. Cara, parabéns, brilhante tua honra. entrega, muito conteúdo de valor. Quero parabenizar você também que chegou aqui ao final desse episódio. Parabéns, se inscreve no canal, compartilha esse link e aguarde, porque na próxima segunda-feira tem mais um episódio aqui do Visão Empreendedora com um novo convidado super especial para você. Bora para cima, minha potência!